Bom, é isso que está sendo questionado por esse requerimento da vereadora, por isso ela está participando aqui. E nós vamos agora acompanhar, como ela bem disse, são duas coisas dentro de uma situação aí que tem a ver com água e esgoto. Duas coisas. Quanto é que é justo a gente pagar agora? Aquele aumento lá era justo. O preço hoje, depois de tantos anos que nós pagamos pela água e esgoto, é o mais justo? Ou estamos devendo para Águas de Matão porque o preço pode estar defasado? Ou então o inverso, que é o que se deseja saber com a tal revisão prevista no contrato. Revisão que, por sinal, já deveria ter sido feita em 2018 e não foi. E que agora foi suscitada por ocasião das audiências públicas, quando se discutia o aumento considerável no preço da tarifa de 2020 em 2021. Porém, tem esse outro lado. A dívida chegaria à casa dos 9 milhões de reais da prefeitura, como se ela não pagasse nada pela água e esgoto em seus departamentos, em todos os seus setores da vida pública local, por 4 anos de mandato. E é sobre isso que a gente vai tratar para saber se é verdade mesmo ou não, se esses números são consistentes ou não, como disse agora há pouco com o William de Caetano. Bom dia, William. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos que te ouvem e bom dia a toda a equipe da Saudade. Excetuados 1.000 e poucos reais aí do fim de dezembro, algo assim, de 2016, que era a administração anterior à que veio, a que sucedeu ali. Mas todo o período, 1.000 e poucos reais, perto de 9 milhões. Excetuado aquele valor lá, esse valor aí é procedente, 9 milhões e pouco em 4 anos, faz sentido? É verdade mesmo, William? Daércio, realmente, esse é o valor que a prefeitura tem, sim, com essa dívida com Águas de Matão, o valor de dívidas de anos, né, de períodos anteriores, né, ao governo atual. Isso nós colocamos nessas audiências públicas que participamos no ano passado, nós colocamos essa situação, nós deixamos claro esse valor, né? Naquela ocasião, a própria empresa também levantou essa bandeira, né? Só que lá nós mostramos e demonstramos, e acabou isso colocado até nas atas dos relatórios, né, das reuniões, que a relação comercial da prefeitura é uma coisa, né, a relação comercial da prefeitura enquanto cliente da Águas de Matão é uma coisa, e a prefeitura enquanto órgão, né, responsável pela concessão da água e responsável pela concessão é outra situação, né? E os valores que a prefeitura tem aberto com a Águas de Matão é realmente na casa de 9 milhões de reais. Lembrar que nesse período deste ano, deste governo, né, desde o ano passado, nós estamos pagando as águas, né, a gente está pagando o consumo mensal da prefeitura, porque a prefeitura não é isenta, né? E esse valor de 9 milhões, como colocado na audiência pública, né, então isso não é uma questão sigilosa, né? Nós estamos fazendo um levantamento interno, só que ele é bem complexo, Laércio, porque é o seguinte, não é uma conta do CNPJ da prefeitura, são, por exemplo, 180 contas, 200 contas, porque cada hidrômetro gera uma conta, né? Então nós estamos fazendo a revisão uma a uma, nós achamos algumas inconsistências, a Água de Matão já viu, também foi corrigindo, então assim, nós estamos fazendo esse ajuste para poder propor um parcelamento, propor uma solução para essa dívida passada, né? O atual está indo bonitinho, sendo pago em dia e também sendo auditado e conferido dia a dia. Então agora nós temos esse controle, então estamos pagando, e esse débito de 9 milhões, nós estamos fazendo toda essa auditoria interna para chegar no número correto. A Águas de Matão tem nos ajudado, em vários momentos ela achou algum erro e corrigiu, né? Na hora que a gente fechar isso, a gente vai ter uma proposta de como tratar essa dívida. Mas nenhuma correção vai baixar para menos que 9 milhões. Ou seja, esse número 9 aí, 9 milhões, sim. É um número absurdo. Você tem uma ideia, eu estou dizendo absurdo que 4 anos seguidos não se tenha pago... Nem um centavo. Nem um centavo? Nós tivemos esse problema, Dércio, eu sei que não é o tema principal da entrevista, né? Mas nós tivemos esse problema com telefonia, esse problema com energia, esse problema com água. Todas essas tarifas
essas taxas, tarifas, enfim, todos esses consumos, a prefeitura não pagava. Então, por exemplo, em janeiro de 2021, nós tivemos que pagar lá quase 3,5 milhões de reais da CPFL, não ia cortar a energia dos próprios públicos. A telefonia estava com mais de R$1 milhão. A água, esse valor que a gente já está pontuando, né? Então, nós fizemos um trabalho bem intenso no início do governo de checagem, renegociação e foi corrigindo, né, ao longo do período. E essa da água é um pouco mais complexa, como eu falei, né? Mas já está sendo tratada. Estamos pagando hoje em dia, porque a gente já tem o controle do que a gente está fazendo, né? Do que estamos fazendo. Mas, assim, realmente foi várias dessas dívidas que acabam não aparecendo no dia a dia. Às vezes o pessoal acha que a dívida da prefeitura é apenas um fornecedor de materiais, né? Tipo um carro, um remédio. Mas também nós pagamos essas contas de água, energia, telefonia, e estavam todas represadas nesse período. Telefonia também? Sim. Mas não há corte do serviço em casos de atraso? Foi várias negociações com a Telefônica, porque assim, eles ameaçavam o corte, acabavam não cortando, aí pagavam um pouco, deixavam um pouco passar. Olha, é bom saber, que é 4 anos também? Não, eram períodos menores. Né? Menores. Mas assim, tinha um período mais do que 3 meses, vamos dizer, né? Certo. Então, eles iam negociando, faziam um parcelamento, pagava 2 parcelas, aí não pagava, e voltava tudo para trás, e foi seguindo dessa forma, né? Mas a gente está com essa dívida ainda, né? Olha, a administração passada chegou lá, e graças também a um discurso até de campanha, de que a água era o grande problema, porque a água é não sei o quê, porque a água é isso e a água é aquilo, a concessão, bababá. E depois foram 4 anos de silêncio. Quando a gente achava que aquele governo ia ter embates aí com o serviço de água, dado o discurso que antecedeu e tal. E depois a gente viu que ficou tudo muito quieto, ninguém questionava o serviço e o contrato, ninguém falava mais nada. Talvez tenha sido esta a razão. Desculpa a expressão que eu vou usar aqui, que é bem popular e talvez chula, mas estava devendo até as cuecas, não tem como reclamar, né? Me desculpe. Essa aqui é a verdade, não é? Basicamente. Eu vou reclamar de quem eu não pago? Você exemplificou bem, né? Estava devendo até as cuecas mesmo. Mas, assim, de fato, nós temos feito um trabalho intenso junto com a nossa equipe, né, para auditar, como eu falei, não é uma única conta, não são poucas contas, né? Então, você pega aí todo o período que está sem dívida, 200 contas por mês, por exemplo. É muita coisa que a gente está auditando, né? Então, por exemplo, nessas auditorias já baixou em 1 milhão, era 10 milhões que estava essa dívida, já baixou em 1 milhão praticamente. A Águas de Matão verificou alguns erros de medo. Mas estamos na casa dos 9, William. É muito dinheiro. Não, concordo. Só que o que acontece? A questão nossa aqui, a gente não está nem tentando baixar isso daí forçadamente, mas é ter certeza que aquele número está correto, né, para propor aí um parcelamento, uma revisão dessa dívida, como qualquer... Aí é a relação comercial, né? Prefeitura-cliente, né? Como qualquer outra pessoa pode fazer ali um plano de parcelamento, um plano de revisão dessa dívida para poder sanar ela, né? E ficar adimplente, né? Agora vem cá. Constatado aí, chegando-se aos números finais, esse é um pacto de negociação que vai se dar diretamente entre vocês. Vocês vão precisar do aval da Câmara para isso, não? Não, esse caso não, porque é o seguinte, é conta normal da prefeitura, né? É uma relação comercial. Por exemplo, a prefeitura está devendo, a Águas de Matão propõe a fazer um parcelamento dessa dívida. É um consumo que já é feito, né? Não é um financiamento, não é uma operação de crédito, não é nada, né? É a rotina diária, é entre as partes. Mas é constrangedor, né? Você querer questionar a concessão, a revisão dos valores e tudo, e é constrangedor chegar lá, ainda que a dívida não seja do governo de vocês, chegar lá e encontra um vermelho desse aberto, uma caderneta, como dizer, lá sem pagar. Fica difícil negociar desse jeito, né? É constrangedor, eu imagino. Todas as situações, porque isso, Darcy, como eu te falei agora, na audiência pública foi colocado isso na mesa. Então, assim, realmente, essa sua observação faz todo sentido. Foi colocado na mesa, vocês estão me devendo 9 milhões, entendeu? Naquela audiência, cada um defendeu o seu lado. A Águas de Matão, por seu lado, disse, nós estamos com uma dívida homérica aqui. A prefeitura disse, nós temos que revisar o contrato. São duas coisas quase que dentro de uma só, mas são distintas, tão distintas, que sobre esses valores eu estou tratando com o William de Caetano,
Mas tem a outra parte aí. Nós estamos devendo para Águas de Matão, depois desses anos todos em que é feita a revisão, como consumidores, agora nós estamos falando mais de prefeitura, nós estamos falando da gente, do valor que a gente paga, somos nós que estamos pagando mais caro do que devíamos para Águas de Matão, e nesse caso ela estaria cobrando a mais, ou a essa altura e depois desses anos todos, nós estamos pagando menos e estamos devendo para Águas de Matão, que esse é o cálculo a que se quer chegar agora, dessa outra questão, mas que eu vou tratar separadamente eu creio que com o regulador das concessões aqui, que nesse momento é liderado aí pelo Luiz Gonzaga Bussola, a quem eu estou procurando exatamente para a gente marcar só sobre isso aí, ou talvez o jurídico também da prefeitura, porque aí é uma questão contratual, então talvez com um dos dois nós vamos tratar sobre essa outra parte. Para o momento, e dentro da atribuição dele, do William, que é secretário de Administração e Finanças, a gente tinha que tratar sobre esse outro ponto, que é o quanto a prefeitura deve para Águas de Matão. Que deve, os números estão sendo afinados, mas serão números bem altos, é algo que já podemos saber. Tem algum caso de algum departamento nesses 4 anos aí relatados, em que vocês encontrem nisso e vejam nisso aí uma aberração, por exemplo, algum local público cuja conta é maior, alguma situação, uma anomalia, vamos dizer assim, nesses números? Sim, Dércio. Nós, assim, até só para fazer só um passo atrás para deixar claro, então, assim, a relação comercial da prefeitura não está na revisional, né? Então, nós conseguimos fazer essa cisão, né, de a revisional seguir e a relação comercial dívida da prefeitura paralela para não influenciar na outra, né? E com isso que você falou, Daércio, foi assim que começou. Quando nós iniciamos o governo, o Adalto me deu uma missão, a gente falou, William, vamos controlar as contas e vamos ver onde tem os ralos, né, ou os gargalos do dinheiro público, para a gente conseguir economizar. Depois, vamos ver aonde o pessoal não olha. Começamos a olhar essas contas de telefonia, de água, de energia, combustível, esses gastos que às vezes passam desapercebidos e são muito grandes, né? Então, no primeiro momento, Dércio, nós verificamos, por exemplo, 10 campos de futebol em Matão que equivaliam a praticamente 60% do consumo da água. Como é? 10 campos de futebol que tinha equivalia a praticamente 60% do consumo de água. Eram uns valores altos, né? Então, nós começamos a fazer esse trabalho. Só para você ter uma ideia, era uma média de 10 mil, 20 mil reais, 15 mil reais num campo de futebol que não estava em uso por causa da pandemia. Por mês? Por mês. 10 mil, um campo de futebol que não podia ter jogo? Justo. E que não estava em uso. Aí nós, de maneira sem muito alarde, nós fizemos esse levantamento, o Adalto me autorizou, eu chamei o Zé Orlando, nós fomos para o campo de futebol, ele pediu para uma equipe dele acompanhar diariamente esses hidrômetros, né, fotografando. Eu conversei com a Águas de Matão, eles foram, nesse momento, muito solícitos, verificaram que realmente houve um problema de medição, de fazer a medição por média, alguma coisa nesse sentido, e retiraram esses valores da dívida. Retiraram. Por isso que eu falei que caiu um pouquinho, né? E esse foi o alerta que nos acendeu, assim, temos que ter certeza do que estamos fazendo. E fomos muito claros com a Águas de Matão, falando, nós devemos, e você falou, vai ser uma dívida muito alta mesmo assim, né? Mas a gente só quer ter certeza de que o valor é esse. Tendo certeza, vamos parcelar, vamos renegociar, vamos pagar, vamos ver como a gente vai fazer, entendeu? Mas deixa a gente ter certeza do que estamos fazendo. Desse momento em diante, só para você ter uma ideia, a conta que estava na faixa de 180 mil reais, 190 mil, total, global da prefeitura, caiu para 80, 70 mil. Por mês? Pra você ter uma ideia. Por mês. Um mês ou outro que começou a voltar, ela foi para 90 e tal. Agora que nós estamos full time, com todas as escolas funcionando, tudo funcionando, foi para 140 mil. Pra você ter uma ideia. E varia de 120 para 140. Nós estávamos em uma média de 180, 190, até 200 mil reais em alguns meses, entendeu? Então, assim, deu uma queda significativa. Enquanto você não estava tendo aula, caiu a média. Só voltou às aulas, então agora ficou uma coisa plausível, a gente está acompanhando isso dia a dia, né? Mas assim então, mesmo. Respondendo o que você falou, foi realmente isso. O que mais gritou foi isso lá no começo. Mas assim mesmo, são números que, pra gente que é usuário de um relógio, de um hidrômetro só, é assustador, né? Saber que uma pessoa 140 mil. Mas claro, aí você está falando de
de um município inteirinho, de departamentos de Sim. saúde, de escolas, de creches Praças, e prédios, vai por aí tudo. afora. É claro, são números altos assim comparados à conta que vem pra gente, né? Então, assusta assim mesmo. Muito obrigado por sua informação, William. E eu vou buscar aí pelo outro setor, que não sei se será o regulador exatamente, o setor jurídico, para aí falarmos aquela empresa contratada para fazer um trabalho específico de revisão, a que conclusão chegou. Nós estamos devendo para Águas de Matão, nós consumidores, pela tarifa que pagamos, ou ela que está devendo para a gente, porque cada contrato, por ser muito longo, a cada período tem que ter uma revisão para saber se está equânime, se está regulado o preço ali. E ao fazer esta revisão, e é a primeira vez desde a concessão, anos depois, quem está devendo para quem? Quem está pagando mais ou recebendo menos? Era isso que essa auditoria ia fazer. A que conclusão ela chegou? Vem aí na sequência da matéria. Por hora, muito obrigado, William, e bom dia. Obrigado, Darcy, e sempre à disposição. Bom dia a você e todo mundo.